Olá, eu sou Caroline Figueiredo, eu sou atriz, sou terapeuta Theta Healer e sou mãe de 2 crianças. Em 2017, eu me formei como educadora parental formada pela Positive Discipline, depois de mais de 3 anos estudando a disciplina positiva. Ano passado, eu também visitei mais de 10 cidades levando todo esse conteúdo transformador. Hoje eu estou aqui para dividir com você um pouquinho da minha história. Eu também quero te contar como a disciplina positiva mudou a minha relação com os meus filhos. Eu fiz uma pesquisa na internet perguntando quais são os maiores desafios que acontecem aí na sua casa. Eu recebi mais de 500 respostas e coisas que eram mais ou menos assim: quero acabar com as birras, quero acabar com os picos de raiva, impor limites com amor e segurança, quero parar brigas e xingamentos, quero lidar com a interferência de avós, avós, outros cuidadores também, meu filho não me escuta, quero parar de gritar com os meus filhos, quero aumentar a compreensão, a conexão com os meus filhos, quero lidar melhor com a ausência ou presença exagerada, quero parar brigas entre irmãos, disputas de atenção e escutei coisas do tipo: meu filho se joga no chão, meu filho morde, meu filho grita, ameaça, cospe. Eu começo agradecendo a você que respondeu esse questionário e também as mais de 200 pessoas que estiveram presencialmente nos meus encontros em 2017. E eu queria dizer uma coisa: se algo disso aqui acontece na sua casa, eu só tenho uma coisa realmente a te dizer. Bem-vinda, nós estamos no mesmo barco, isso aqui tudo também acontece na minha casa e eu convido você a ficar nesse vídeo porque eu tenho certeza que eu tenho algumas dicas que podem te ajudar. Na disciplina positiva a gente diz que a mensagem precisa ser clara. Eu amo os meus filhos, eu tenho certeza que você também ama os seus filhos. Mas então, por que a gente optou por educar através de gritos, ameaças, violências de todos os tipos? Eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Além de contar a minha história, eu vou te explicar algumas ferramentas da disciplina positiva que você já pode usar aí na sua casa. E eu também vou te dizer por que é tão difícil educar quebrando esses padrões de repetição, ainda que você não queira mais gritar, ameaçar e bater. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa comigo. Antes de continuar, eu preciso dizer que esse vídeo vai ficar pouco tempo no ar. Então eu espero que você consiga absorver o máximo de conteúdo possível aqui desse vídeo. Também quero te dizer que essa transformação que você quer fazer na sua vida, ela pode acontecer independentemente da sua idade ou da idade dos seus filhos. Seus filhos podem estar crescidos, adolescentes ou até mesmo ainda na sua barriga. O vínculo seguro só acontece no aqui e agora. A disciplina positiva fala sobre ser firme e gentil ao mesmo tempo. Quando eu sou firme e gentil, eu estou trazendo respeito mútuo, que é um dos 5 critérios da disciplina positiva. Quando eu sou firme, eu trago respeito por mim, pela situação que precisa ser resolvida. Eu trago liderança, eu trago firmeza, eu trago repetição. E quando eu trago a gentileza, eu estou trazendo respeito pela criança que está passando por algum desafio de comportamento e precisa ser acolhida, precisa se sentir segura, precisa sentir que nós adultos somos um porto seguro. Então, quando eu sou firme e gentil ao mesmo tempo, eu estou dentro dos 5 critérios da disciplina positiva porque eu estou trazendo o respeito mútuo. A primeira coisa que eu preciso dizer é que a maneira com que você se relaciona com seu filho, que você interage com ele, não é culpa sua. Então eu queria que você entendesse que nós mulheres vivemos um contexto de extrema culpa. Parece que independentemente das nossas decisões, das nossas escolhas, nós estamos sofrendo uma pressão de culpa, seja de fora da sociedade, da família ou da gente com a gente mesmo. E também algumas coisas podem influenciar nessa sua explosão, nessa sua dificuldade de relacionamento com seu filho, como por exemplo o estresse, o excesso de demandas internas e externas. Eu também preciso dizer que se você está diante de alguma emoção vulnerável, na disciplina positiva eu aprendi o que acontece com o meu corpo, com o meu cérebro, fisiologicamente falando, que impede de eu buscar essa conexão com meu filho e por isso eu acabo explodindo, gritando ou até fazendo coisas que são mais graves e que eu não gostaria que acontecessem. Agora eu te pergunto, como foi a sua educação? Foi pautada no respeito mútuo, na expressão pessoal, no respeito às suas escolhas? Ou então foi uma educação pautada no medo, na recompensa, nos castigos físicos, nas punições? Bom, independente de como foi a sua educação, eu preciso que você tome consciência de que o mundo mudou. Talvez os nossos avós tenham recebido palmadas nas mãos
como forma de educação dentro da própria escola, o que hoje é um absurdo. Em 2014, por exemplo, foi aprovada a conhecida Lei do Menino Bernardo, que diz que está extremamente proibido tratamentos degradantes, cruéis, castigos, castigos físicos, ameaças. Ou seja, o mundo evoluiu sim, as coisas estão mudando, mas essas transformações elas são muito recentes, são muito presentes nas gerações. Por isso é tão difícil quebrar esse ciclo e educar de maneira diferente. Eu acho engraçado que quando a gente vai desempenhar alguma função ou alguma profissão, a gente recebe treinamento, certificados, cursos. Agora, diante do maior desafio do mundo, que é educar os nossos filhos, a gente não recebe treinamento. Então a gente tem duas opções, ou repetir aquilo que a gente recebeu como recurso, ou quebrar padrões, trazer o limite seguro, trazer a firmeza e a gentileza. Mas como que a gente faz essa transição? Muita gente me diz, mas eu apanhei a vida inteira e eu tô aqui. E a minha pergunta para você é, você está criando os seus filhos para sobreviver ou prosperar? Os castigos, as ameaças, elas parecem que funcionam porque elas interrompem o comportamento de imediato. Mas esse comportamento ele não é a raiz da questão. Então ele vai se repetir. E aí o que a gente faz? A gente sobe o tom da voz, sobe o tom das punições, das agressões, dos castigos, porque alguma coisa precisa funcionar. Mas a longo prazo, o que acontece? A gente vira adulto e aí começa a ter que curar, criar essas questões de expressão pessoal, de confiança em si, de confiança nas relações, coisas que começaram lá na infância. Eu sou um exemplo disso, de como esse excesso de uma educação punitiva, de violências de todos os tipos, como tudo isso criou muita negatividade na minha vida. E conversando com meu pai, conversando com os meus avós, eu reparei que a educação através de violência, de castigo, de punições está há mais de 4 gerações na minha família. Esse programa ele te convida a abrir mão de qualquer sensação de culpa pela educação que você recebeu ou também pela educação que você vem oferecendo aos seus filhos, porque a culpa ela é paralisante e ela não ajuda. Esse programa também te convida a entrar na era da responsabilidade pessoal ou da autorresponsabilidade, e isso é libertador e transformador. E mesmo que você não use violência física ou castigos como forma de educação, eu tenho certeza que muitas desconstruções precisam ser feitas. Você pode, por exemplo, ainda usar rótulos, julgamentos, comparações para chegar em algum resultado na educação. Então eu tenho certeza que essas ferramentas elas vão construir uma nova forma de se relacionar com seu filho, diferente de tudo que você recebeu e também diferente de tudo que você já tentou na sua casa. Eu queria te convidar agora para refletir sobre 2 definições, o que é educar e sobre disciplina. Educar vem do latim educare, que significa guiar para fora, conduzir tanto para o mundo exterior ou para fora de si. Disciplina também vem do latim, ação de se instruir, conhecimento, matéria a ser ensinada, e deriva de discípulos, que é aluno, aquele que aprende. Quando a gente vai na origem dessas palavras, de educar, de disciplina, a gente não encontra nada sobre bater, punir, ameaçar, recompensar, ou seja, isso que a gente vem repetindo como forma de educação, na verdade é uma ausência de um repertório diferente. Para você saber se aquilo que você está fazendo na sua casa está dentro da disciplina positiva e de todos esses conceitos que a gente está querendo aprender na nossa nova relação com os nossos filhos, nós temos 5 critérios para nortear. Eu falei bastante sobre ser firme e gentil ao mesmo tempo, porque isso encoraja o respeito mútuo. Mas eu também queria falar um pouco sobre ensinar as habilidades de vida. Na disciplina positiva, a gente diz que nós temos um projeto de educação e que mais importante do que interromper, calar, silenciar esses desafios de comportamento que acontecem na sua casa é ensinar as habilidades de vida, como autodisciplina, cooperação, respeito mútuo, resolução de problemas. Por exemplo, quando eu mando a criança para um castigo, ou quando eu dou um grito, algo assim bem fora do que eu gostaria que fosse, será que eu estou ensinando autodisciplina, cooperação, respeito mútuo? Outra coisa importante que a gente fala na disciplina positiva é que a gente ajuda a incentivar a descobrir as capacidades da criança.
Ou seja, a gente encoraja com que ela use o poder pessoal dela. A gente não quer punir, calar, nem ameaçar, nem minar esse poder pessoal, essa coisa que é tão inata, tão presente nas crianças. A gente quer ensinar para que elas saibam lidar com esse poder pessoal da melhor maneira possível. Ano passado, eu estava passando por um desafio complicado e eu dividi isso com meu pai. E aí ele gravou um áudio de 15 minutos me dizendo uma porção de rótulos, de julgamento, de questões depreciadoras. Ele me relembrou que esse comportamento eu faço desde a minha infância. Enfim, primeiro ele me trouxe toda uma perspectiva negativa para no último minuto do áudio ele dizer: mas tudo bem, filha, tá bom, passa aqui em casa que aí a gente vai conseguir resolver. Ali eu respirei fundo e eu consegui me posicionar. Eu consegui dizer para ele: pai, olha, eu vou fazer quase 30 anos e a gente ainda está num ciclo de repetição de padrões onde primeiro eu preciso humilhar, primeiro eu preciso fazer sofrer, primeiro eu preciso trazer todos esses rótulos, esses julgamentos, para depois focar na solução. Ele entendeu que ele também estava só reproduzindo aquilo que ele recebeu e que ali a gente podia fazer uma cura muito importante entre a nossa relação. Depois daquela conversa sincera, cheia de ferramentas da disciplina positiva, a gente conseguiu mudar a nossa maneira de se relacionar. Hoje, a nossa relação tem menos julgamento, mais acolhimento e tem uma das ferramentas mais importantes da disciplina positiva, que é focar na solução. Eu esqueço do passado, eu paro de ameaçar com coisas futuras e começo a focar ali, no aqui e agora, na cocriação, na solução dos problemas. Eu sou muito grata ao meu pai, à minha mãe e a tudo que eles fizeram. Eu sei que eles tomaram as melhores decisões, ou talvez as únicas decisões possíveis, de acordo com toda a informação ou consciência que eles tinham na época. O fato de eu estar aqui também está relacionado com o fato de eu ter tido essa educação punitiva e agressiva, violenta, porque hoje disseminar a disciplina positiva para o maior número possíveis de famílias também é uma missão de vida. Nesse vídeo eu ainda vou dividir algumas ferramentas da disciplina positiva, mas antes eu quero te contar um pouquinho da minha história e de como eu cheguei até aqui. Eu sou atriz desde muito nova, então talvez você possa ter me visto em alguma novela ou até mesmo na Malhação, né, que foi o meu trabalho de maior expressão há 10 anos atrás. Acontece que eu fui mãe muito nova, eu fui mãe pela primeira vez aos 21 anos e completamente de surpresa. O parto da minha primeira filha parecia que tinha sido normal, mas depois eu descobri que foi uma violência obstétrica e tudo isso porque eu não tinha informação, eu não sabia sobre os meus direitos e eu sinto que eu era uma mãe que repetia padrões, aquilo que a sociedade, aquilo que a família esperava exatamente de mim. Mas um ano depois eu já retomei a minha vida, voltei a fazer novelas, voltei a emagrecer, estava tudo certo e aí eu engravidei de novo e aos 23 eu tive o meu segundo filho. E talvez aí as coisas começaram a piorar. Eu lembro como se fosse hoje que eu tinha um barrigão, né, assim, eu mal conseguia dar conta dessa barriga e a Bruna estava naquela fase dos 2 anos, né, de arremessar as coisas, de xingar, de descobrir o poder do não e eu não sabia o que fazer. Eu já tinha tentado de tudo, né, dentro desses recursos de bater, gritar, ameaçar e eu não tinha repertório para fazer diferente. Eu sei na pele qual é a sensação de perder a cabeça com os filhos. Depois a gente fica se sentindo culpada, arrasada, um lixo, é terrível. Mas eu estava só repetindo aquele modelo de parentalidade que eu recebi. Então eu estava sendo completamente autoritária, rígida, controladora. Aí depois eu ficava muito culpada e ficava permissiva, fingia que eu não estava vendo as coisas, deixava ela fazer o que ela queria. E eu vivia nesse pêndulo entre ser completamente autoritária e ser completamente permissiva. Meu segundo filho, ele nasceu num parto domiciliar não planejado, mas muito empoderador. E em 2014 essa palavra empoderamento era muito nova, ninguém nunca tinha ouvido falar. Mas ali eu entrei num novo mundo. Eu comecei a conhecer novas pessoas, novos blogs, novas teorias, muito conteúdo, muita gente diferente, muita gente de outra geração educando. E ali eu conheci pela primeira vez a comunicação não violenta e a disciplina positiva. E parece assim que, uau, algo mudou na minha vida, parece que eu encontrei uma luz
que ali eu teria respostas para muitas perguntas. Em 2015, eu fiz a primeira edição do Encontro da Maternagem Consciente, que é um congresso online que aconteceu para mais de 15 mil pessoas inscritas do mundo inteiro. E depois, em 2016, eu fiz novamente a segunda edição do Encontro da Maternagem Consciente, e ali eu comecei a perceber como que o meu trabalho tinha modificado. Pela primeira vez eu comecei a entender o que era esse propósito de vida, o que era impactar a vida de outras pessoas. Eu recebia depoimentos emocionados de pessoas dizendo: depois que eu assisti os seus vídeos ou depois que eu assisti o Encontro da Maternagem Consciente, a minha vida mudou, o meu relacionamento com meu filho mudou. E isso começou a me encorajar demais. Eu comecei a pensar: nossa, realmente isso que eu estou fazendo agora, essa minha nova forma de trabalhar é muito diferente de tudo que eu imaginei, mas ao mesmo tempo me traz vida, me traz preenchimento de uma maneira que eu nunca tinha sentido. Aí eu comecei a dividir as minhas experiências nas redes sociais, dizer o que estava funcionando lá em casa, o que não estava. Comecei a escrever sobre o que é ser mãe na prática, que era muito diferente da maternidade que eu idealizei, a mãe que eu achei que eu fosse ser, era muito diferente da mãe que eu estava sendo na realidade. Eu acho que a gente é uma ótima mãe até ter filhos, né? E quando eu comecei a dividir esses questionamentos, esses conflitos na internet, eu recebi muito apoio. As pessoas começaram a escrever de todas as cidades do Brasil dizendo: eu quero uma roda de criação de filhos com você, eu quero um encontro de mulheres, eu preciso desse apoio, eu preciso desse suporte. E eu recebi muito suporte virtual também. Isso fez toda a diferença na minha trajetória. Em 2017, após me formar como educadora parental, eu comecei a realmente visitar essas cidades levando todo esse conteúdo. Então, ano passado, eu fui para Curitiba, eu fui para Campinas, eu fui para Belo Horizonte, eu fui para Fortaleza, eu fui para Mossoró, eu fui para Floripa, eu fui para o Recife e também fiz alguns encontros aqui no Rio e também em Niterói. Toda vez que eu publicava como tinha sido um encontro, quais foram os insights, quais foram as coisas que eu aprendi, cada vez que eu publicava sobre isso, eu recebia mais pedidos. Por favor, manda esse conteúdo para cá. Eu recebi e-mails também da Alemanha, dos Estados Unidos, de Portugal e até da China. Lugares que eu pretendo ir, mas que eu não tinha como chegar ainda. E aí começou a surgir dentro de mim a ideia de montar todo esse conteúdo transformador que impactou a minha vida, que impactou mais de 200 pessoas somente no ano passado, nesse programa digital. E assim nasceu o Disciplina Positiva na Prática, dessa necessidade das pessoas de conhecerem todo esse conteúdo e da minha vontade imensa de dividir tudo isso que impactou e transformou a minha vida com o maior número de pessoas possíveis e do mundo inteiro, não só do Brasil. Se você está comigo até agora, eu percebo que esse assunto realmente é importante para você. Então agora eu vou aprofundar um pouquinho mais no conteúdo da Disciplina Positiva e eu também vou te explicar 3 ferramentas para você usar aí na sua casa, assim que esse vídeo terminar. E esse aqui é um iceberg, esse bloco de gelo que está assim no mar. E essa parte que a gente vê, essa parte de fora, é onde estão acontecendo os desafios de comportamento. Bater, xingar, morder, arremessar as coisas. Na disciplina positiva, a gente para de punir, julgar, castigar, trazer qualquer tipo de punição, tá? Para esse tipo de comportamento, e a gente vai mais profundo, porque a gente sabe que por trás desse comportamento existe uma necessidade de se sentir aceita e importante. Só que para se sentir aceita e importante, às vezes a criança usa alguma estratégia, algum objetivo equivocado que a gente considera um desafio de comportamento. Então hoje, na disciplina positiva, a gente foca na necessidade por trás do comportamento. A necessidade pode ser uma necessidade fisiológica, como frio, fome, exaustão, ou também uma necessidade emocional, como por exemplo medo, desconforto,
desconforto, a criança pode se sentir assustada ou tá querendo colo, presença, carinho da mãe. O importante é que agora a gente para de focar aqui no desafio de comportamento e passa a resolver realmente a raiz da questão, que é aqui. Lembra que a gente falou? Uma criança mal comportada é uma criança desencorajada, é uma criança que perdeu a referência de se sentir aceita e importante naquele momento. O que acontece é que às vezes a gente cobra, traz uma expectativa muito grande para uma criança de 2, 3 anos lidar com todas essas emoções quando nós, adultos, ainda não aprendemos a expressar de maneira positiva aquilo que está acontecendo com a gente. Uma criança precisa de encorajamento, assim como uma planta precisa de água. Essa frase é do Rudolf Dreikers e o encorajamento é um dos pilares da disciplina positiva. O encorajamento é criar essa atmosfera, esse espaço para que a criança consiga agir com o próprio coração. A gente diz que todo o objetivo da criança é se sentir aceito e importante, mas às vezes a gente usa alguns objetivos equivocados para se sentir aceito e importante, para ter a atenção dos pais. Imagina que nova perspectiva de relação é a gente oferecer encorajamento, a gente abraçar os erros e perceber que atrás daquele desafio de comportamento que tanto machuca, que tanto incomoda a gente, na verdade é uma criança dizendo: eu quero ser aceita, eu preciso me sentir importante. A disciplina positiva tem mais de 50 ferramentas para te auxiliar no lugar de gritos, ameaças e punições, mas eu escolhi 3 que são simples e que você já pode colocar na prática assim que esse vídeo terminar. A primeira são os acordos e combinados. Essa funciona muito lá em casa. Você pode tanto escrever os acordos e colocar na sua geladeira, e é até mais legal se você construir esses acordos junto com seus filhos, dependendo da idade que eles têm. É legal também, qualquer lugar que você for, você relembrar os acordos e os combinados. Por exemplo, quando eu estou indo para o shopping, eu pergunto: gente, qual é o combinado do shopping? Ficar do lado da mamãe. Pode sair correndo no shopping? Não. Onde é que a gente pode correr? Na praia, no campo. E onde é que a gente está indo? Para o shopping. E o mais legal é que quando a gente sai desses acordos e combinados, as crianças avisam. Então, por exemplo, se eu dou uma topada e falo um palavrão ou falo um grito mais alto, as próprias crianças falam: mamãe, você está saindo do combinado, a gente não usa essa palavra aqui na nossa casa. Outra ferramenta da disciplina positiva é validar sentimentos. Então, a partir de hoje, acabou essa ideia de colocar raiva, mágoa, ressentimento para debaixo do tapete. A gente faz um processo de validar os sentimentos, e isso ajuda as crianças a se sentirem aceitos e importantes. A gente para de usar rótulos, julgamentos de todos os tipos. Para de chorar, a criança não chora, que criança mimada, e a gente passa a validar os sentimentos. Eu tô vendo que você tá bem chateada, eu tô vendo que você ficou bem nervoso com o que aconteceu. Isso não quer dizer que a gente concorde, com o comportamento que vai acontecer por causa do choro ou por causa da raiva, da frustração. Jogar os brinquedos não é aceitável, mas eu posso dizer: eu tô vendo que você tá muito irritado, eu tô vendo que essa conversa com o seu irmão te deixou com muita raiva. E isso, a gente começa a incluir as crianças nesse processo. E o que é mais interessante dessa ferramenta é que ela funciona tanto com a gente mesmo, quanto a gente com os nossos filhos e com as outras relações também. Depois de validar o sentimento, você pode usar uma outra ferramenta, como uma pergunta curiosa: o que a gente vai fazer para resolver? O importante dessa ferramenta de validar sentimento é que a gente para de julgar e de dizer que é errado se sentir triste ou que é errado sentir raiva. A gente começa a incorporar esses sentimentos no cotidiano, porque na verdade eles fazem parte também de quem a gente é. E a terceira ferramenta super importante são os 3 passos, que é acalmar, conectar e corrigir. Isso é muito importante porque o que acontece é que a gente pensa, que vai educar, que vai corrigir, que vai passar sermão, num momento onde a gente está completamente descompensado. Então eu posso dizer: para de gritar aqui em casa, quando eu mesma estou gritando. Ou quando eu quero ensinar que as crianças não podem bater, morder ou gritar,
trazendo algum comportamento que esteja mais parecido com isso do que exatamente educando. Esses 3 passos talvez foram assim, um diferencial na minha vida, onde eu realmente entendi que a primeira coisa que eu preciso fazer antes de querer educar, antes de querer passar as lições de vida, é entrar no meu centro, é me acalmar, é respirar, é voltar para a minha lógica que pensa, que raciocina, para depois conectar com a criança. Então, perceber se a criança está ali ou se a gente está dando um sermão e ela está lá olhando para outra coisa, pensando em outra coisa. E aí, no terceiro passo, aí sim, depois que eu me acalmei, depois que eu percebi que eu estou na mesma conexão que a criança, como um elevador, né? Às vezes a gente está no andar 3 e o outro no andar 4 e a gente está querendo achar que está conectado. Não, o segundo passo fala sobre isso, perceber se há conexão entre eu e a criança. E aí depois que esse vínculo seguro está estabelecido, aí sim eu começo um processo de correção. Percebe que com um pouco de conteúdo que eu dividi com você, você já está apta a modificar as suas ações dentro da sua casa? O objetivo do programa Disciplina Positiva na Prática é transformar o seu relacionamento com o seu filho. O seu filho pode ser que continue xingando, ou arremessando, ou tendo algum ataque de frustração, mas a maneira com que você vai agir, ao invés de reagir, vai ser completamente diferente. Então agora eu vou apresentar cada um dos 3 módulos que eu desenhei com todo amor e com base também na minha experiência do cotidiano. No módulo 1 eu gravei mais de 5 vídeos com os conceitos mais importantes sobre o que é a disciplina positiva e por que ela funciona. A gente vai falar quais são os estilos parentais mais conhecidos, como você pode achar um equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade. Eu falei sobre os desafios de comportamento, eu explico com detalhes os 5 critérios que compõem a disciplina positiva. Eu gravei um vídeo explicando como funciona nosso mecanismo de resposta, os nossos botões, que uma vez apertados nós acabamos explodindo. E eu expliquei o que acontece com o nosso cérebro quando nós estamos nesse lugar de reação, de sobrevivência. Esse módulo está bem completo e com tudo que eu estudei durante esses 3 anos. No módulo 2, eu falei sobre punição e por que ela realmente não funciona ao longo prazo. Eu separei mais de 10 ferramentas que você pode usar na sua casa com os seus filhos e também ensinar para outras pessoas que também cuidam dos seus filhos. Esse módulo está recheado de opções simples e eficazes. No módulo 3, eu falei sobre o autocuidado, sobre as preparações que nós precisamos ter diariamente para não perder a cabeça. Nós vamos mapear quais são os seus padrões de reação. Nós também vamos mapear quais são os padrões de reações dos seus filhos. Nós vamos falar sobre as reações baseadas na sua criança interna ferida. Nós vamos falar sobre hábitos cansados, fruto de emoções vulneráveis e exaustão. E eu vou te explicar sobre o autocuidado e como isso pode ser um diferencial na sua vida e nas suas relações. Agora eu quero te propor um exercício rápido. Eu quero que você feche os seus olhos, que você leve atenção para o seu coração, para a sua respiração e que você imagine como seria a sua vida, como seria o relacionamento com seu filho se ele soubesse, tivesse a certeza de que você é um porto seguro, alguém que ele pode confiar, alguém que ele pode contar daqui para frente. Eu quero que você imagine como seria a sua vida livre de ataques, de birras, de desesperos de ambas as partes. Eu quero que você imagine como seria se olhar no espelho e perceber que mãe confiante que eu me tornei, que mãe segura que eu sou. Que bom que agora eu tenho tempo de investir em autocuidado, nas minhas próprias necessidades. Como seria criar, imaginar essa vida? Agora eu quero que você imagine exatamente essa vida que você imagina nos seus sonhos acontecendo nas próximas 4 semanas. Esse é o meu convite com Disciplina Positiva na Prática. Bom, você realmente deve estar achando que esse programa Disciplina Positiva na Prática vai sair uma fortuna, né? Mas antes de te dizer quanto que vai custar o valor do seu investimento, eu quero te apresentar aquilo que eu chamo de aceleradores de resultados. Eu montei um time de mulheres mães, que eu admiro, que já estão nessa busca de conexão segura com seus filhos há um tempo, e eu tenho certeza que elas vão agregar ainda mais esse programa e
e elas trouxeram conteúdos bem interessantes para dividir com a gente. Dá só uma olhada. A primeira aula é sobre conexão e ritmo para criar filhos mais cooperativos, seguros e felizes. É com a Clarissa de Achiara, ela é psicóloga, palestrante e fundadora da Escola de Pais Be Family. A segunda aula é Maternidade sem Gravidez, um depoimento sobre vínculos após 3 adoções e também conexão para cuidar de vínculos seguros. É com a Fabiana Nogueira, ela é mãe de 3 e ela se formou como educadora parental junto comigo. A terceira aula a gente chamou de A Fonte da Disciplina Positiva, conceitos de Adler, entendendo o princípio por trás das ferramentas. É com a Michele Lorenzi, que é mãe da Camila e que se formou educadora parental comigo em Disciplina Positiva. A terceira aula, na verdade, são 3 vídeos: reunião familiar, pausa positiva e perguntas curiosas. São 3 ferramentas que funcionam na casa da Orjana Oliveira, que é mãe da Alice, é mãe do Romeu, é minha amiga e se formou como educadora parental pela Positive Discipline. E a última aula é com a Gabriela Lubiani, que ela descobriu uma relação entre o despertar profundo do seu feminino intuitivo e como alinhar isso tudo com as demandas da maternidade. Assim que você decidir fazer parte do programa Disciplina Positiva na Prática, você vai ter acesso a todo esse conteúdo durante 1 ano, podendo ver, rever a maneira que você quiser. Eu sei que essa é a melhor decisão, porque eu sei que você está nessa busca de conexão com seu filho há um tempo. E agora eu tenho como te ajudar, como te auxiliar nessa jornada. Eu sei que você já passou por alguns momentos do tipo chorar desesperada, sem saber se aquilo que você está fazendo com seu filho funciona ou não. Eu também já passei por isso. Ou então quando você diz um não para o seu filho não entende e fica uma sensação de incompreensão mútua e a casa vira um caos. Eu também já passei por esses momentos. Ou então, quando você educa algo, fala alguma coisa para os seus filhos e aí vem um avô ou a avó ou até mesmo seu companheiro e faz completamente diferente daquilo que você falou. Eu sei que você se sente sozinha, despreparada, insegura e eu tenho certeza que entrar nessa jornada pode te ajudar muito. E agora eu vou dividir o investimento para participar do programa Disciplina Positiva na Prática. O valor inicial do programa seria R$ 997. Somando todos os vídeos, todas as ferramentas, os aceleradores de resultados, colocando no lápis todo o preço, informação, curso, toda essa trajetória que eu fiz. Mas eu não quero que o preço seja uma barreira para você começar agora mesmo a mudar o seu relacionamento com os seus filhos. O valor que você vai pagar hoje é de 12 vezes de R$ 38,68 ou R$ 397. Gente, eu tenho tanta confiança, tenho absoluta certeza nesse conteúdo que eu tô te entregando, que eu tenho um último convite, uma garantia de 15 dias. Então hoje você decide entrar para o programa, aí durante 15 dias você tem acesso ao conteúdo. Se você perceber que tudo isso não vai transformar a sua vida, não vai modificar a sua relação, então você me manda um e-mail que eu mesma ou alguém da minha equipe, a gente vai reembolsar o seu valor. Porque isso foi feito com tanto carinho, com tanto amor, desenhado assim do fundo do meu coração, que se esse programa não for revolucionário na sua vida, eu também nem faço questão do seu dinheiro. Eu não sei se você está acostumada a fazer parte desses conteúdos, desses programas digitais. Eu mesmo só descobri esse mundo depois que meu segundo filho nasceu, mas eu posso te assegurar que é super fácil. Você pode começar agora mesmo. Embaixo desse vídeo tem um botão. Ao clicar nesse botão, você será direcionada para a nossa página de pagamento 100% segura do Hotmart. Basta preencher os seus dados de pagamento e assim que ele for confirmado, você receberá os seus dados de acesso ao programa. É super simples. E para ficar bem claro, você não vai receber nada na sua casa. O conteúdo é 100% digital. Assim que você decidir participar, assim que o seu pagamento for confirmado, você vai receber no seu e-mail o seu link de acesso. E lá você vai ter todos esses conteúdos, os vídeos, os aceleradores de resultado, tudo isso ali numa área de membros. Agora você tem 3 caminhos a tomar. O primeiro é continuar educando através de gritos, ameaças, punições, mas depois de tudo que você escutou, eu tenho certeza que não é esse caminho que você quer para a sua vida, certo? A segunda opção é que você também pode correr atrás dessas informações como eu fiz, em blogs, em livros, mas isso vai demandar um tempo e talvez você faça esse percurso sozinha.
Agora, a terceira possível decisão, que eu te encorajo a fazer, é você entrar no programa Disciplina Positiva na Prática. Você vai aprender tudo o que você precisa para educar o seu filho com mais leveza e com mais autonomia. Invista no seu tempo, invista no seu relacionamento com seu filho e eu tenho certeza que essa é a transformação que você está buscando há tanto tempo. Um beijo, obrigada por você estar comigo até agora e eu aguardo você no Disciplina Positiva na Prática.